E agora notícia boa? Queremos notícia boa no nosso Extra? Queremos notícia boa no nosso Extra. Informação da nossa Pri Senhorões. São Paulo avançando pela renovação de Alan Franco. O Alan Franco, que já está com a possibilidade de assinar um pré-contrato com uma outra equipe, caso seja a sua opção. A informação que tem aqui, ele não quer, né? Ele quer permanecer no São Paulo, mas tinha toda aquela situação com o staff dele, devendo dinheiro, por isso não estava avançando, travada a negociação. Agora a informação da nossa Pri Senhorões é de que o São Paulo deve finalizar as tratativas pela renovação do zagueiro Alan Franco em breve. Expectativa é que o negócio seja selado até o final da próxima semana, antes do clássico contra o Corinthians. O novo contrato, muito provavelmente, será de 2 anos, podendo ter mais 3 no total, aí esse último ano, por metas cumpridas pelo zagueiro dentro de campo. Pelo São Paulo, bases salariais ainda sendo discutidas, mas que não devem ser impeditivo para a renovação ser concretizada. Os representantes do time do São Paulo, do clube do São Paulo, negociam com os representantes do zagueiro há semanas, e nessa última segunda-feira, dia 7, ontem, o empresário do jogador, o Christian Beretti, esteve no CT da Barra Funda em mais uma das reuniões realizadas por ambas as partes. Então, a informação da nossa Pri Senhorões, também divulgada na TNT, onde ela trabalha também, é de que o São Paulo avança então na negociação pela renovação do Alan Franco. Uma preocupação que eu tenho certeza que era de todo mundo aqui, no momento em que abriu-se a possibilidade do Alan Franco assinar um pré-contrato contra o time. Muita gente entrou em desespero, mas então uma notícia importante, uma notícia boa aqui no nosso Extra AT, e que dá uma tranquilizada, né, Vanessa? Uma tranquilizada, porque o Alan Franco vem sendo o melhor zagueiro do São Paulo desde a temporada passada, pelo menos na minha opinião. Ele é uma das bases ali, né, da defesa do São Paulo, muito importante, né, que vinha sendo o Arboleda por muitos anos, né, a gente colocava ele como nosso melhor zagueiro. Aí veio o Beraldo, um fenômeno, e o nosso querido Alan Franco teve toda a paciência, né, toda a resiliência para deixar o Beraldo ter o ano dele de 2023 ali, aproveitar muito bem, e depois ele assumiu. E assim, imagina, né, a gente perde o Beraldo e precisava de alguém à altura para repor. E o Alan Franco fez isso muito bem, realmente. Conquistou a confiança da comissão técnica e também da torcida, enfim. Então é muito importante. Eu vou citar mais uma vez, que é o que o nosso Renan falou, que qual seria a melhor atitude do São Paulo nessa janela de transferências? Que seria a renovação do Alan Franco. E eu concordo muito com isso, porque além, mais do que a gente ir atrás de outros atletas, reforços e tudo mais, é realmente manter e investir em quem está aqui, que já está acostumado com o elenco, que está adaptado, que já se tornou um pilar ali e tudo mais, muito importante. Então, realmente, a renovação com o Alan Franco e a permanência do Marcos Antônio. A permanência do Marcos Antônio já foi efetivada, né, com o lance de empréstimo e tudo mais, e agora tem do Alan Franco, que é uma coisa que vem se estendendo há semanas, e segundo a Pri, né, 2 anos com a possibilidade de mais um ano, caso metas sejam cumpridas. Então, é importante isso, para o jogador se sentir valorizado também, e porque a gente precisa, né? Com o Crespo tendendo, né, com a tendência de utilizar 3 zagueiros, precisamos de bons zagueiros, boas peças, e de um elenco que tem essas boas peças para bons defensores, né? Para quando um não estar disponível, o outro poder entrar e cumprir a tarefa da mesma maneira. Então, com Alan Franco, Sabino, Arboleda e Ferrarese, a gente pensa nessa quinta opção como um jogador da base, por exemplo, talvez o Rigão, o São Paulo fica muito bem munido assim, na defesa para que o Crespo possa escalar seus 3 zagueiros. Ufa, destravou a negociação então, hein, Léo? Um alívio também para o torcedor de São Paulo, né? Cara, esse negócio eu acho que os nossos setoristas que trabalham aqui não são poucos, a Pri, o Kaique, o Sá, o Chacon, a gente não aguentava mais, tá avançando, né? E o Sá começou a falar no papo com o Sá, olha, tá avançando, e quando eu falo, não briguem comigo, mas é a informação que chega. Mas assim, espero que finalmente a tinta no papel aconteça, Boni, porque papo, conversa, a gente vai falar, mas eu acho que, de fato, a vontade dele tá pesando, né? Não é por competência dessa diretoria, mas é opinião minha, né? É por conta que, de fato, é uma vontade do Alan Franco, ele tá muito ligado ao São Paulo hoje, ao projeto esportivo do São Paulo, né? Se sente em casa e não tem por que sair se ele tá bem, né? Obviamente vai ter uma valorização salarial, obviamente algumas questões, principalmente, que o São Paulo deve os seus empresários, o staff do Alan Franco em relação a luvas, o próprio Alan Franco, então tá tendo que reparcelar isso novamente,
dar mais umas luvas, então uma brincadeira que vai ficar cara, mas é por um cara que eu concordo muito com a Vanessa, é um pilar do São Paulo, não só dentro de campo, para mim é o melhor zagueiro do São Paulo hoje, mas também fora de campo. Eu acho que ele é um cara que ajuda muito o São Paulo fora de campo, é uma liderança dentro do elenco, é um cara que cobra muito, é um cara que tá junto, que sente uma derrota, que sente uma vitória. Isso é muito importante, ter um cara desse no São Paulo. Então, eu acho que o São Paulo perderia, seria uma tragédia, assim, sem precedentes, nesse momento, perder o Alan Franco. Porque você não consegue trazer um outro nome à altura, não consegue trazer, porque o São Paulo não tem dinheiro, e também com certeza você reforça um rival, porque se o Alan Franco fosse sair, o próprio Palmeiras saiu a notícia que estava interessado, os principais clubes do mundo, ele não ia sair do São Paulo para ir para um clube que o elenco é pior do que o São Paulo. Então tem essa situação também, mas é uma situação que ainda bem que está andando, né? Espero que realmente renove esse vínculo com o São Paulo por pelo menos mais uns 3 aninhos aí. Não é um jogador tão velho, apesar de também não ser tão novo. Enfim, é um cara que, cara, alivia bastante aí ter essa renovação dele, saber que ele vai continuar com a gente. É ótimo, ótima notícia saber que essa negociação destravou. É claro que a gente só comemora, como o Léo disse, com a tinta no papel, com tudo assinado, com o anúncio feito, de preferência o anúncio feito pelos perfis oficiais do São Paulo. E esperamos que então que termine tudo certo nessa história, Alan Franco, que vem mostrando um grande desempenho com a camisa do São Paulo na última temporada e, é claro, nessa temporada também.